Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. No programa de hoje, eu vou responder algumas dúvidas que chegaram no inbox. Vem comigo! Qual o impacto social da banalização do termo narcisista? Olha, eu não consigo ver um impacto social em grande escala, mas sem sombra de dúvida que afetadas são as vítimas, sempre. O termo narcisista, ele acabou se popularizando muito por causa de mídia, de cinema, por causa de rede social, e infelizmente ele acabou virando uma palavra que é usada para definir qualquer pessoa que não gosta de você, que não concorda com você. É a ofensa padrão do momento. Então, alguém não se alinhou exatamente com o que você queria, então pronto, já jogam essa. Ah, fulano é narcisista. Ah, ele só pensa nele mesmo. Ah, ele é muito egoísta, ele é narcisista. Bom, algumas dessas coisas, elas descrevem, sim, um narcisista. É importante reforçar aqui uma questão que é a seguinte: ter traços narcisistas não significa ser narcisista patológico. Todo mundo que tem transtorno de personalidade narcisista é narcisista, mas nem todo mundo que é narcisista tem transtorno de personalidade narcisista. É um pequeno detalhe, mas é um detalhe muito importante para entender como é que funciona justamente o processo de diagnóstico. Lembrando, refrescando, o Manual de Diagnóstico considera 9 traços para fazer o diagnóstico de transtorno narcisista. O indivíduo tem que ter 5 para ser elegível. Se ele tem somente 4, ele é narcisista patológico? Por definição, não. Mas você já está falando de uma pessoa muito difícil de lidar aqui. Então você vai ter uma pessoa extremamente autocentrada, provavelmente vai haver essa questão da falta de empatia, uma pessoa com muito senso de superioridade, que se julga merecedora de tratamento especial, esse tipo de coisa. Mas, de novo, somente 4 não tornam alguém elegível para o diagnóstico. Então, no final de todas as contas, o impacto social que pode ter a banalização da palavra é que as vítimas não estão sendo atendidas corretamente. Tem muita informação por aí à disposição, muita informação ruim e muita informação boa. Inclusive, o objetivo desse canal é justamente trazer informação boa, informação de qualidade, para que as pessoas saibam distinguir uma coisa da outra, saber o que elas estão ouvindo. Quando uma pessoa te diz, eu tô num relacionamento com um narcisista, eu tô sofrendo por aquele motivo, a pessoa tá te descrevendo da melhor forma que ela pode a experiência que ela tá tendo. Então, se você tá sofrendo com esse tipo de coisa, não permita que uma pessoa invalide o seu discurso. E se você tá ouvindo o relato de alguém que tá te dizendo isso, presta atenção. Pode ser que a pessoa precise de ajuda. É possível que um narcisista procure tratamento e admita ser narcisista? Essa é a pergunta de $1 milhão. De uma forma simples, sim, é possível que um narcisista procure ajuda. Porém, é muito raro. Eu estou dizendo narcisista aqui como uma convenção para me referir a uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Narcisismo, apenas, narcisista, é um termo descritivo. Ele não fala da patologia efetivamente. Então, uma pessoa que apenas tem traços narcisistas, ela talvez ainda tenha uma capacidade de autoanálise que permite a ela reconhecer esses traços e, portanto, procurar ajuda. Quando o indivíduo já tem uma quantidade de traços que é suficiente para ele ser elegível para o diagnóstico, que, lembrando, o manual considera 9 traços. Se o indivíduo tem 5, ele é elegível para o diagnóstico. Então isso normalmente quer dizer que é uma pessoa que é tão autocentrada que ela não vai ter a capacidade de autoanálise que é necessária para se perceber portadora desses traços. Quando o indivíduo já é elegível para o diagnóstico, normalmente ele já está transferindo responsabilidade de maneira patológica para todos os lados. Então ele vai ver como todo mundo que convive com ele, como sendo o problema, não ele. Então, o narcisista pode se perceber como narcisista e procurar terapia? Pode, mas é excepcionalmente raro. Um narcisista mente 100% do tempo ou é possível, em algum momento, ele ser realmente sincero? Bom, o narcisista ele não tem nenhum pudor de mentir. Ele mente sempre que ele julga necessário. Então ele mente o tempo todo? Não. Só quando ele julga que é necessário. Quando ele julga que é necessário, e se ele não acreditar que existe uma possibilidade muito concreta de consequência e de ele ser pego, porque isso prejudicaria a imagem pública dele, ele vai mentir sem nenhum problema. Narcisismo é um mecanismo de sobrevivência que foi desenvolvido justamente provocado por um trauma, que é o que produziu a lesão emocional, que é chamada de ferida narcisista. E é isso que aflora a patologia. Então é um mecanismo de defesa que visa blindar e proteger o ego o tempo todo.
Então, sempre que o narcisista sentir o ego em perigo, sempre que ele sentir ele atacado, que é uma coisa que acontece constantemente, porque o narcisista tem muita ideia persecutória, então toda vez que isso acontecer, ele vai fazer o que ele julgar necessário para proteger esse ego. E mentir é uma das ferramentas mais comuns. Em algum momento ele pode ser sincero? Pode, se isso não trouxer nenhum malefício para ele. E às vezes, ele pode ser sincero apenas como um exercício de crueldade. Ele não está mentindo. Mas essa verdade serve para quê? E ele vai se esconder atrás disso. Não, mas eu só falei a verdade, eu não disse nada demais. Pois é. Rubens, o narcisista tem noção, consciência de todos os passos cruéis que faz com suas vítimas? Não, não tem. Ele tem noção somente das coisas que ele faz de propósito. E ainda assim, essas ele acha que são perfeitamente justificadas. Qual é a diferença? Para que um narcisista se reconheça como cruel, ser cruel, a crueldade, não é um atributo do qual as pessoas se orgulham. Elas não saem por aí dizendo à torta direito, eu sou cruel. Não costumam dizer, né? Então, para que o narcisista se reconheça como sendo cruel, ele vai ter que admitir uma falha de caráter. E é exatamente isso que o transtorno impede. O transtorno impossibilita a capacidade de autoanálise que é necessária para que o indivíduo se perceba imperfeito. O narcisista não vai fazer isso nunca, porque isso toca na ferida narcisista, toca na ferida do ego. E é o que ele não vai querer fazer de jeito nenhum. Então, no momento em que ele está transferindo para a vítima todo o ódio, todo o veneno, toda a dor que o ego está cuspindo, vomitando nele o tempo inteiro, sofrendo esses ataques internos, ele não tem consciência, ele está tentando simplesmente se livrar da dor. A dor do narcisista é como uma encomenda rastreada. Ela tem que chegar no destino e ele tem que se certificar de que chegou. Ele vai garantir que chegou. Então ele vai atacar, ele vai machucar, ele vai ofender, ele vai humilhar, ele vai ferir. E nesses momentos, ele não está percebendo o que ele está fazendo. Porém, quando num exercício de crueldade por vingança, o narcisista está sendo propositalmente cruel, ele ainda assim não vai se perceber exatamente como cruel, porque ele tem noção de que o que ele está fazendo é errado ou de que não é uma coisa positiva. Porém, ele acredita que é perfeitamente justificado. Ele tem um bom motivo para fazer aquilo. O receptor daquela agressão merece. Então, eu acho que dá para dizer que praticamente não. Nunca sabe. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, se inscreva e compartilhe. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.